Olá, estamos aí, Filosofia da Graça. Eu gosto de refletir esse nome, Filos, amante, Sofia, sabedoria, mas a graça, a graça. O que é a graça? Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, mas que é imerecido. Isso é a graça. É maravilhoso. Ela vem em forma de que a gente sabe que não merece, mas ele nos dá. Filosofia da graça. Então, chegando aí com mais um episódio, curta, comente, compartilhe, mas acima de tudo, colabora com o nosso canal, com a nossa mensagem de amor, essa boa nova que a gente quer transmitir neste podcast. Colabora, te inscreve ali no sinalzinho, dá o teu clique ali. Estamos aqui com o apoio, o patrocínio da Ubra Medicina Gravataí. E hoje um dia muito alegre, um dia muito importante. Eu me sinto muito honrado mesmo. Obrigado pela presença. Eu vou iniciar agradecendo o pastor Mauro dos Santos. Eu tenho assim um privilégio no meu coração de ser seu amigo, pastor. Eu estimo muito, aliás, a minha família, né? Quantas vezes a gente já teve juntos aí. E a gente tem realmente apreciado muito a sua família. Seja muito bem-vindo. Pastor sênior, Igreja AD 55. É o homem que espiritualmente aí, né? Cuida daquela gente toda lá. É sempre algo muito importante. Obrigado. Quando a gente entra naquele templo. E seja bem-vindo. Olha aí, muito obrigado. Prazer é todo meu estar com você, com a sua audiência também aí. E dizer que também, da mesma forma, estou aqui por prazer. Não, isso aqui não é trabalho, isso aqui é uma brincadeira maravilhosa É poder estar verdade. com Muito você aqui, um obrigado. encontro maravilhoso entre amigos. É verdade. Pois é. Eu conheci o pastor Mauro Santos em algo muito extraordinário naquela época. Eu era ateu. Os meus amigos já sabem da minha época. E encontro lá no Sezuca, né? Em aula lá, a esposa do pastor Mauro, que foi minha aluna, Ângela, que proximamente virá aqui. Se Deus quiser. Sem dúvida alguma, né? E a Ângela, muito inteligente, né? E ela falava do seu esposo, né? Falava. E eu indagava, eu não sabia quem era. E foi muito interessante que eu queria conhecer quem é esse pastor Mauro. Esse tal dito É, cujo. exatamente. E tinha o pastor Daniel Reis também. É, e era meu aluno também. Falava, puxa vida, eu vou ter que conhecer esse homem. E depois aí Jesus chegou para mim de uma forma muito natural, muito forte, graças a Deus, né? E a gente se encontrou um dia, eu fui na D55. Aí eu fui, já como um homem de Jesus. A Ângela ficou muito emocionada, muito mesmo. Nos abraçou, eu e a Elisa ali. E nos conhecemos e a partir dali, isso faz 9 anos. Uhum. É a partir dali, de quando em quando, e Deus nos chama e a gente está junto. Aí, graças a Ele. Verdade. Mas eu tinha vontade de saber um pouco de você, pastor. Pois não, eis-me aqui. O jovem, onde é que andou? Como é que foi? Como é que você
chegou até aqui. Claro que a raiz eu também conheço, né? Aquele homem maravilhoso, né? Doce homem. Verdade. Pastor Jerônimo. Aí um dia lá na igreja ele me abraçou, mas ele me abraçou tão forte, sabe? Assim, um jeito incrível. Né? Bem, pastor Mauro, fica à vontade. Aí, mas me conta alguma coisa aí da sua... Bom, já que meu querido Mário, filosofando aí sobre a graça, né? Isso. Filosofia da graça. Antes de tudo dizer que é de fato uma graça de Deus ter você como amigo, você e Elisa. Eu e a Ângela somos privilegiadíssimos por essa amizade, muito privilegiados mesmo. Amamos encontrar vocês. A Ângela, ao mesmo tempo que amava as tuas aulas, amava, Sim. e vinha para casa dizendo assim, ó, como ele é inteligente, que cara inteligente, Mauro. Ao mesmo tempo ela vinha numa raiva, ela dizia, sabe que ele é um bom ateu, hein? Sabe que o argumento dele até que é bom? Então ela vinha dizendo assim, olha, ele me irrita porque às vezes ele deixa a gente meio sem resposta, né? E eu fico admirada, ela dizia assim, eu fico admirada com a minha ignorância, porque eu penso que sei, e aí daqui a pouco eu fico sem resposta. E ela vinha assim para casa, né? Mas gostava demais das aulas, tanto quanto o Daniel Reis, né, nosso amigo. Então, quero dizer que é uma alegria depois ter visto o que Deus fez na sua vida, na vida da Elisa. É verdade. E depois, uma coisa que há de se dizer aqui, que eu tive a oportunidade de realizar a cerimônia religiosa do teu casamento, né? Eu ia citar. Isso para mim é muito especial. Verdade. E isso mesmo que um dia tu brigue comigo, tu não Mas pode como é? apagar. Mas nem Não fala isso. Não tem como, não. entendeu? Tava não tem lá. como apagar Tava isso. lá. Eu tenho gravado. Foi maravilhoso para nós, foi um verdade. privilégio para a Sim. gente. E então, como você perguntou das minhas origens, né? Sendo um pouco sucinto, como você falou mesmo da graça, que é o favor imerecido, eu me sinto de fato um grande privilegiado por ter nascido nesse berço, né? Por ter nascido num berço de gente correta, temente a Deus, dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, que se sentiu na responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura mesmo, que não tão bem preparados, porque na época, de fato, boa parte das denominações não preparava tão bem assim os seus missionários. E principalmente os chamados pentecostais, que não tinham como tradição a escola teológica, né? Então o paizinho e a mãe, o paizinho já solteiro, com lá seus 22 anos, já foi plantar a Assembleia de Deus lá na cidade de Mostardas, que é um canto, né, de dificílimo acesso na época. Para quem conhece Mostardas, né, o acesso entre São José do Norte, Sim. de lá se trazia muita cebola, era a cultura da época, cebola, numa estrada que era chamada Estrada do Inferno. Né? Terrível. Chamada Estrada do Inferno. Conheço muito bem. Que não deixa de ser o segmento hoje da 101. Isso. Né? Da 101. Mas era chamada Estrada do Inferno. Os plantadores lá, os agricultores, levavam semanas, às vezes, para conseguir chegar com uma carga na Ceasa aqui. Às vezes tinham que botar fora no caminho. Né? E o paizinho foi, então, plantar a Assembleia de Deus lá. De lá, a minha mãe, enquanto isso, estava no Instituto Teológico de Pindamonhangaba, São Paulo. Bem novinha. Olha lá só. Com 17 anos. Quando ela volta, eles casam. Quando casam, já são enviados para a região italiana ali de Guaporé, Serafina Correia, Casca, Antagorda, Ilópolis. Não tinha consciência de nada disso. Nada. Isso, recém-casadinhos. E foram então cuidar de um orfanato e de uma igreja em Guaporé, onde eu nasci. Então ali eu e meu irmão mais velho, Marquinhos, nascemos em Guaporé no projeto Trabalho Missionário. Dali, então, meu pai e a minha mãe são enviados para a Colômbia.
né, para serem missionários e plantar do zero uma igreja na Colômbia. Então, Olha só. vai esse casal jovem, com já 3 filhos daí do Brasil, para a Colômbia, sem o idioma, Sim, sem o espanhol, sim. e lá eles então plantam várias igrejas por 5 anos. Deixam obreiros formados e voltam para assumir, então, já com o 4º filho, voltam para assumir a cidade de Santana do Livramento, a igreja lá. Lá na fronteira. De lá o meu pai, como um evangelista, assim, um homem com uma chama no coração de pregar o evangelho e plantar igrejas, entra para o Uruguai. Então nós nos Sim. acostumamos a estar com o nosso pai no Uruguai, assim nós pudemos manter o idioma, inclusive o espanhol da Colômbia, nós Olha conseguimos só. manter o espanhol, porque a gente tinha que entrar, cantar. Eu tocava um pandeiro, o outro trocava um triângulozinho, o outro um violão, e nós cantávamos um trio. Olha. Cantávamos a Una barca en el río flotaba y un hermoso niñito allí lloraba. La princesa lo oyó y del río lo sacó. Dios cuidó del niño e cuida de ti. Olha, A história de Moisés. sim. Essa musiquinha nós cantávamos por todo o Uruguai e outras tantas. E depois de Livramento, então, depois de 6 anos ali com aquele trabalho no Livramento e no Uruguai, meu pai é transferido para Porto Alegre, logo Cachoeirinha. Em 1987 nós chegamos em Cachoeirinha. Eu com 16 anos comecei a me envolver na igreja, logo já estava liderando adolescentes e de lá para cá, meu irmão, a minha vida virou isso, né? Cuidei muito de adolescentes, de jovens. Fui liderando a igreja jovem, depois assumi a liderança da matriz, depois assumi a presidência da igreja quando meu pai se jubilou. Fazem 13 anos que eu sou presidente, então de toda a igreja. A Assembleia de Deus funciona de maneira diferente, ela tem muitas congregações na mesma cidade, né? E é um presidente de tudo, né? Então, de maneiras que estou tanto tempo nesse caminho, e nesse trajeto, nessa trajetória de liderar jovens, eu não, mas o Senhor enviou a Ângela, né? A Ângela, que era uma família tradicional luterana. Né? O paizinho, são alemães, né? E o paizinho, seu Waldemar Ross, tinha uma origem luterana, mas eram cristãos nominais. E logo, então, ela se aproximou daquele movimento de jovens que eu liderava, tocava, era cantor e tocava, dirigia louvor e tal. Ela se aproximou. Tocou no coração. É, isso mesmo. E aí a Ângela veio, todos os 5 irmãos dela, eles são 6, vieram também para o Senhor. Os pais também daí passaram a frequentar. E ali nós constituímos família já há 25 anos. Eu e a Ângela temos 3 filhas. Uma casa esse ano, se Deus quiser, em novembro. A outra em fevereiro do ano que vem. E a outra tem 8 aninhos de idade. A Aurora vai a Aurora, que vai ficar o nosso chaveirinho, né? Uma coisa interessante dessa trajetória é que estar na mesma igreja por muito tempo tem seu lado negativo, às vezes para a igreja, às vezes para o próprio líder. Mas, estatisticamente, está comprovado que as maiores igrejas do mundo são igrejas pastoreadas por um pastor por mais de 25 anos. Né? Que ele fica e consegue errar. Surpreso você falar que tem o lado negativo. Tem um lado negativo, sim, dependendo se esse pastor às vezes já passou o tempo dele e ele não entendeu. Entendi. E aí a igreja vai empobrecendo com isso, né? Por falta de visão, de ritmo, de atualização, né? Então, mas tem um lado negativo, positivo, que é ele tem a chance de acertar e errar e ir implementando uma visão que Deus deu ao longo do tempo, juntando uma equipe de confiança, consolidando isso, né? Treinando pessoas, e, de alguma forma consolidando uma cultura, um jeito de ser igreja, né? E mais uma das coisas importantes de ser pastor por muito tempo num lugar é que eu, por exemplo, quando eu era bem jovenzinho, praticamente adolescente, ainda solteiro, eu comecei a casar os meus amigos, que começaram a casar antes de mim, alguns deles. Sim. E eu mesmo não sendo casado, eles diziam, não, nós queremos que você faça o nosso casamento. Pois bem, e eu
Estava ali para falar da Claro. palavra, não ia falar de mim mesmo, né? Claro, claro. E ministrei eles, abençoei o namoro. Alguns deles eu fiz a festa de 15 das meninas. Eu orei por eles aos 18. Eu abençoei o namoro deles. Eu os casei. Eu Benção. apresentei os filhos deles. Depois eu Olha fiz só. os 15 e os 18 dos filhos. Eu abençoei o namoro dos filhos. E agora já estou casando os filhos deles. Ou Olha aí. seja, isso é um privilégio para poucos, né? É verdade. E sou jovem, olha para. Não sou? Completamente Jovenzinho. jovem. Completamente jovem. O que prima aí a essência, Pastor Mauro, é a alegria, o humor. Verdade, gosto. É uma palavra que toca o coração, mas dificilmente você vai ouvir uma palavra inteira sem não ter rido pelo menos 3 vezes. É muito interessante. Eu entendo mesmo que assim tem que haver cuidado, né? Porque pelo menos no púlpito não é um lugar de fazer gracinha, ou não é um palco de apresentação de humorístico, né? Claro que Mas, no entanto, também acredito que Jesus, certas passagens e comportamentos dele são muito sarcásticos em certo sentido. sim, Muito, sim. muito. E também acredito que o Senhor usa os temperamentos, os perfis Claro. para comunicar o evangelho, né? Então, sem dúvida que sempre que posso e me vem assim algo engraçado, eu não consigo perder o momento de maneira nenhuma. Se tiver esse momento aqui, por favor. Se for respeitoso, eu faço, sem dúvida. Já se dizia, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. Não perde a piada. Eu não perco nenhum dos dois. É isso aí, é isso aí. E tem algo assim que eu sempre vi, continuo enxergando, algo muito interessante, que é a sua relação de amizade com o pastor André Mross, que é cunhado, que é pastor, e me chamou muita atenção quando eu o conheci, porque quem está de fora, e olha, vocês têm, não estou falando nada fisicamente, entende? Mas a gente olhando e escutando vocês são muito semelhantes. Tem parece assim que o jeito de ministrar, o fundamento da palavra, entende? É muito parecido. Eu acho que é uma cultura, sabe, pelo fato, normalmente a cultura da instituição, o ritmo dela, ela é construída em cima da personalidade ou dos valores do líder dela. Ah, sim. Né? E ao longo do tempo, às vezes, esses irmãos, eles estão nós estamos há tanto tempo juntos, que não adianta. Essa cultura ela vai sendo transmitida, sabe? Que lindo. Porque é assim com cabeça, sim, que você bem conhece, né? Um amigo do peito, falar em AD55, sem falar em cabeça, não é a 55, é outra igreja. Verdade. Né? Aí tem o Vinícius, sim, que é outra figura fora do série. Aí tem, e eu vou pecar, né? Porque tem o Fabiano, meu mano, também, tem o Wagner, que tá lá servindo ao Senhor. Como você disse, o próprio André, que nós temos uma afinidade por sermos parentes também, mas de fato, às vezes quando você vê a gente pregando, né? Ou falando, ou se relacionando, normalmente tem muito bom humor, uma bela piada, sempre. Uma outra tônica nossa é a informalidade. Né? A gente não consegue ficar montado por muito tempo. Né? Os protocolos são difíceis para a gente. Né? A gente, de fato, já chega assim de uma forma muito transparente, né? Muito informal. A informalidade é, de fato, uma marca nossa. Né? Respeitosa, mas é uma marca nossa. Então, essa coisa de estar sempre tirando sarro um do outro, é muito nosso isso. E às vezes se manifesta na hora de pregar, na hora da liderança, mas é muito relacional a nossa forma
de liderar, o que tem verdade. também suas questões negativas, sem dúvida, né? Mas é o nosso jeito de ser. E eu sempre digo, né, Mário, ó, se é para trabalhar juntos, que seja leve e que seja entre amigos, Sim. de gente de confiança, porque esse negócio de, o cara é um mal necessário. No reino de Deus, na equipe pastoral, se é mal, não é necessário. Não é necessário. Claro. Né? Então nós dizemos assim, se é para ser para sempre e é para ser, que seja entre amigos, que seja leve, não é verdade? Claro. Porque a não ser como Jesus, que tinha um propósito muito claro e que deveria haver um traidor, sem dúvida, para que o projeto de Deus se estabelecesse, a não ser isso, nós não fomos, no nosso caso, sem dúvida que nós podemos ficar sempre de olho, né? De olho, sempre com os olhos bem abertos e desejando sim trabalhar, porque eu sempre digo para o meu time, para os pastores que eu ministro, né? Os apóstolos, e o Senhor Jesus tinha 3 anos e meio de ministério. Sim. Não é verdade? Claro. Os apóstolos, alguns tiveram 20 anos de ministério, outros 30 anos de ministério. Alguns nem tanto, como Estevão mesmo, né? Que foi morto no início, muito né? breve, da igreja. muito breve. Mas nós somos chamados, quem sabe, para ter 40 anos de ministério, 50 anos de ministério. Sim, é verdade. E que remédio é mais importante para chegar bem lá no final do que ter bons amigos? Né? Que lindo. Para chegar bem no final. Porque normalmente a gente vê pessoas chegando no final solitários, esclerosados, desconfiados, machucados, né? Sem amigos. Então eu disse, olha, gente, vamos encerrar juntos, vamos encerrar bem. Que maravilha. Que maravilha. Pastor Mauro, eu sei que é evidente, né? Nós sabemos que igreja é o corpo de Cristo, somos nós. Cada pessoa é uma igreja. Mas eu queria falar um pouquinho do templo, aquele templo lindo, maravilhoso. Como é que ele se edificou? Eu não estava ali nessa época. E assim eu fiquei muito surpreendido quando eu cheguei lá, positivamente. É muito bom entrar lá. Ao mesmo tempo que ele é amplo, ele é aconchegante, ele é muito bom. Sim. Ali do palco, ali próximo ao auditório que a gente está enxergando, tudo é muito bom ali. Muito bem. Sim. Como é que você conseguiu isso? Na verdade, eu sou um privilegiado, como eu disse, porque aquela obra toda foi começada pelo meu pai. Né? Toda ela foi começada pelo meu pai. A área foi comprada por ele, muito bem selecionada, muito bem localizada, né? Muito bem localizada, no meio de Cachoeirinha, né? Perto da avenida. Hoje sofre muito com aquela questão do arroio que passa ao lado, que está desmoronando, nenhum gestor da cidade conseguiu dar jeito naquilo até hoje. O poder público ele vai se sensibilizar e vai resolver se Deus quiser. É centro de Cachoeirinha. Muito tempo já aquilo com esse problema, né? Hoje várias partes já estão desmoronadas, interditadas. É uma luta, né? Feio pra caramba. E não falta um ambientalista para dizer que aquilo é um arroio, que um dia vai ficar limpo. No entanto, tem 0 ações para isso. 0 ações. Lamentavelmente. E, bom, mas era um lugar lindo, não deixa de ser um bairro maravilhoso, uma localização única, e uma visibilidade linda da igreja para todos os que passam, né? Então ele começou aquilo com muita luta. A história é que ele tinha uma poupança, a igreja fez uma poupança, uma igreja que na época era pequena, fez uma poupança para comprar aqueles terrenos. E quando foi a hora de bater o martelo, você se lembra da Zélia que fez uma fiscalização, fez um negócio lá e tirou o dinheiro da poupança de todo mundo? Me lembra? Claro. Lembra qual foi o nome daquilo? Eu sei que a Zélia, de alguma forma, tomou, né, o governo, o dinheiro que estava na poupança. E o meu pai entrou em desespero, chorou muito, muito, porque era o dinheiro
que era para a entrada daqueles terrenos. É claro, ele falou sobre isso, conseguiu, alguém emprestou, e o dinheiro, graças a Deus, depois começou a voltar o dinheiro para a gente, enfim, sim. de maneira parcelada, né? Então foi assim, ele construiu aquele templo e nós tivemos na época uma curiosidade que um membro da igreja estava fazendo arquitetura religiosa, Olha. que era um curso novo, e eu acho até que foi na UBRA, tá? Olha aí. Arquitetura Não sabia. religiosa. Ele era arquiteto e era um tipo de especialização. Nessa, então, ele fez um misto entre um prédio que poderia ser um prédio à frente dele totalmente comercial, Sim. né? Mas que tem aqueles vitrais gigantes Lindo. que remetem a um templo. É verdade. Não é verdade? Claro. O telhado também é Sim. curvo, aparece um pouco dele, embora na Mas- frente você não identifique. É tanto que as pessoas se confundiam muito se era uma mesquita, outras coisas, inclusive. É. As pessoas se confundiam do que é isso quando estava sendo construído antes de estar a placa da igreja ali, né? Como tem os menorás nas janelas, que é um símbolo judaico, né? Sim. Também se perguntavam se não era uma sinagoga, alguma coisa desse tipo, né? Então ele foi projetado com mezanino. Hoje ele está obsoleto num sentido, né? Embora ele tenha todo o conforto e toda a tecnologia que foi sendo aplicada ao longo dos anos, e por incrível que pareça, o melhor auditório da cidade. O município não tem um auditório. Não tem, né? Claro que não. E a faculdade do município ali também não tem um auditório daqueles. Então, em termos de tecnologia, conforto, é o melhor auditório da cidade. Mas, para nós, igreja já é muito pequeno. E pequeno e investir ali também será um problema por falta de ter área para estacionamento no entorno. Sim. Né? Claro. A estrutura não foi pensada na época nas assembleias, não se pensava tanto em vários ministérios infantis, estrutura para esses ministérios, Sim. estrutura grande para esses ministérios, área de convívio, de socialização para o pós-culto. Não se pensava nessas coisas, entende? Então era tudo assim, como se fosse um templo desses de bairro, que você tem um banheirinho para mulher, um banheirinho para homens, você tem uma salinha pequena para as crianças, né? Hoje nós temos que fazer 3 cultos no domingo, porque nós não temos como colocar o povo, e mesmo assim as escolas são pequenas, não tem um hall, um lugar onde as pessoas possam socializar, se encontrar, né? Ali ou eles entram ou entram. Claro. Tem o que fazer. Não tem. Então é um lugar que é lindo, maravilhoso. A Muito gente deseja aconchego. muito mantê-lo de alguma forma, mas nós estamos orando. Se de repente não vai ser a hora daqui a pouco de nós nos mudarmos para um ambiente que de alguma forma seja não tão belo, né, arquitetonicamente, Claro. mas que seja funcional, que atenda às nossas novas necessidades. É verdade. Essa é a história. Ele tem aquele templo ali desde que começou a ser construído, desde que nós entramos para dentro dele, já tem mais de 20 anos que nós entramos. E construído até ser telhado deve ter levado mais uns 10, então já se vai uns 30. É verdade. Mas hoje a D55 abriga ali uma fatia muito grande ali da Cachoeirinha. E assim, amigos, colegas, professores, profissionais autônomos, empresários, diretores de escola. É uma alegria. Sabe que é um ponto de encontro, porque o culto lá, né? A gente é beneficiado pela palavra, mas ao mesmo tempo encontra colegas, amigos, né? Pessoas que muitas vezes trabalham juntos. Sim, que são conhecidos. Sem dúvida, por estar ali há muito tempo, né? Isso é uma referência na cidade, acaba que essa sua fala, Mário, é uma fala de muitos visitantes. Cheguei aqui para visitar e encontrei muitos amigos aqui, pastor. É exatamente isso. E é injusto também, isso eu preciso citar, Mário, que nós estamos falando da D55, mas a AD Cachoeirinha, ela é muito maior.
Nós temos uma grande sede no Bosque, AD Bosque. Ah, sim, não, eu E conheço. ligada, conhece, né? E ligada à AD Conheço. Bosque tem mais 8 igrejas ligadas Sim, a ela. sim, Depois tem a AD lá na Fátima, né? Que exatamente. a Já gente. estive lá, Isso. dando testemunho. Ó, tá na AD Fátima, agora trocamos o nome. Não é mais AD Fátima, viu? É Ah, AD é? Zona Norte. Olha só. É, AD Zona Norte. Viu? Também tem 6 igrejas no entorno dela. Depois tem a Betânia, que é lá no Jardim Betânia. Mais umas 6 ou sei. 7 igrejas no entorno dela. Olha aí. Depois tem a Vista Puxa. Alegre na Brambila, Ah, que sim, tem claro. mais Sei. 6 ou 7 igrejas no entorno. Então, de Umas fato, a D 13 Cachoeirinha vezes eu já é fui isso lá. aí. É muito interessante. E eu quero destacar aqui a forma da liderança da igreja, né? Que prima, chama, assim, cristãos até de outras denominações, que acontece comigo, assim, muito facilmente. Sim, sim. Né? Só tem uma ali que eu não conheço Deve ser a Betânia. ainda. Não. É ali da meu querido ex-aluno do pastor Fabiano. Lá eu nunca fui. AD Parque. AD Parque da Matriz. Essa eu não Isso. AD Parque. Que Mas- agora já não é mais ligada a mim. Né? Dei plena autonomia para ele, né? Ah, é? Ah, ele é Olha. presidente da igreja agora. Trabalho maravilhoso o pastor Fabiano está fazendo Não, no Parque da Fabiano é Matriz. Maravilhoso. espetacular. Meu ex-aluno. Dá para contar aqui. Muito interessante. Eu me apresentei para ele, recém-convertido. Ele me abraçou. Aquele abraço assim de amigo, sabe? Disse, professor, naquelas terças-feiras eu saía de casa orando. Porque eu tinha que ouvir. Tudo que eu ouvia contra. O evangelho. Totalmente contra. E aí Querido. depois a gente se Imagino a encontra. alegria. Eu não tive a oportunidade de aula com você, mas eu imagino a alegria dele depois. Muito. Mas outra característica que é da fraternidade, mas que houve um destaque muito grande, um desprendimento muito forte, foi durante a enchente. A D55 na enchente mudou a configuração. Ela se voltou totalmente para quem precisava, Sim, né? sim. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Pois olha, você sabe que até esses dias eu estava pensando, domingo agora falei com a igreja, parece que a gente nem passou por isso. Você não notou, Mário, que chegou no final do ano e as coisas já estavam tão normalizadas na vida da gente que parece que nem foi esse ano passado que aconteceu essa tragédia, né? Sim. Mas aquilo foi interessante, sabe, Mário? Porque a gente vai de alguma forma se acostumando com a rotina da igreja, que é culto, atividade, evento, pequenos grupos, tal. Vai se acostumando e às vezes nós não damos atenção para aquilo que Jesus tanto nos ensinou que era prioridade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Normalmente, aquela ênfase de Jesus no necessitado, no excluído, no mais fraco, no mais vulnerável, Sim. a gente vai fazendo, mas a gente vai fazendo como algo nem secundário. A gente vai sendo igreja e vai fazendo isso, prestando atenção, se envolvendo com a pobreza, com a miséria, como algo que fica lá em quinto lugar, em décimo lugar. Normalmente, E é verdade. a igreja evangélica, ela vem perdendo essa capacidade de olhar para o que sofre, dando prioridade ao que sofre, ao menos privilegiado pela vida. Né? Como ela é oriunda do movimento
do movimento da meritocracia, né? Claro. Nós somos Sim. oriundos da Revolução Industrial, Claro. né? Portanto, da força do trabalho, do mérito, e tá tudo bem, eu também creio nisso. Mas ao mesmo tempo e aí por causa disso, às vezes a gente pensa que aqueles que têm menos condições ou estão num estado é por culpa deles e por não terem de fato pago o preço que precisaria pagar, não estão dispostos a pagar mesmo, e é isso. Esse é um perigo, porque o Senhor Jesus não leva isso, não questiona isso, né? Apenas pede para que nós cuidemos, Claro. né, dessas pessoas. Bom, o que acontece é que a enchente fez com que nós obrigatoriamente voltássemos o nosso olhar para aquilo que eu creio Olha que é só. algo que Jesus gostaria que nós nunca tivéssemos tirado o olhar dali. Né? Nessas condições, nós nos reunimos quando as águas começam, então nós começamos as. Porque enquanto as águas estavam lá na Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Sim, sim. Mussum, Eu Encantado e lembro. tantos outros lugares, a gente É. pensou o quê? Bom, isso já aconteceu há meses atrás. Várias vezes, está acontecendo de novo. Lá vamos nós ajudar nossos irmãos lá, Sim. como sempre fizemos. Mas é lá. Mas daqui a pouco começa Canoas a ficar debaixo d'água. É verdade. E aí, meu amigo, quando parentes, amigos começam a gritar e a dizer: chegou aqui, meus pais estão ilhados, pastor, me ajuda, a igreja tem um barco, alguma coisa, porque os meus parentes estão ilhados, pedindo socorro. E aí quando começou a entrar também em Cachoeirinha pela ponte. É verdade. Nossa, mas a coisa. E aí veio no debate dos pastores. Eu sempre digo, nós somos pecadores mesmo, a gente é muito falho. Porque qual era a visão? Então um pastor disse: olha, eu acho que nós não devemos fechar os cultos, porque nessas horas o que mais as pessoas vão precisar é um lugar para receber uma oração, né? Então vamos continuar os cultos e vamos continuar fazendo o que sempre fizemos, que foi ajudar as pessoas, tal, conseguindo barcos, jet ski, alimentação para os irmãos. E vamos tocar os cultos. E logo um dos pastores disse, e essa frase foi determinante: olha, nós podemos passar duas mensagens. A primeira mensagem, que é boa também, é que o que nós sabemos fazer e fomos chamados para fazer é culto. E que através do culto nós vamos passar uma mensagem. O importante para nós, pode estar caindo o mundo, é manter o culto para receber as pessoas, para orar por elas, como algo essencial para elas. Isso passa uma mensagem. Nós somos resilientes, nós vamos manter o culto. Beleza. Se nós fecharmos os cultos e abrirmos para receber essas pessoas saídas, retiradas, resgate da água, e que elas venham dormir aqui, nós cuidarmos dela, nós vamos passar outra mensagem. Que a nossa prioridade não é culto, mas são as pessoas. E aí nós, irmãos, disse ele, só temos que escolher qual mensagem nós queremos passar. Ah, que forte. Foi forte, né? Foi forte. E foi lindo. Foi lindo. Meu Deus, o que a AD55 fez, reuniu ali. Foi lindo. E o que acontece? Proporcionou um processo de aprendizagem em todos os níveis da igreja. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque existe um gargalo nos cristãos de que eles querem ser úteis para ajudar, de alguma forma, para se envolver em causas sociais. Eles querem. Às vezes o que falta é projeto, é alguém que os lidere nisso. Porque a falta de credibilidade, para quem você vai dar, quem você vai ajudar que de fato trate as coisas com prestação de contas, com responsabilidade, com ética. Então, as pessoas ficam dizendo, mas se a minha igreja se envolvesse. É tanto que quando nós abrimos a igreja para recebê-los, na mesma madrugada, haviam centenas de voluntários. E não chegava o tal do caminhão do exército. Não chegava. Era 6 da tarde, não chegava. E os colchõezinhos todos, 280 colchões dentro da igreja, nos mezaninos, no CAIS, que é um projeto social ao lado, já também todos, e os voluntários ali, as marmitas ali, tudo que era de bom para crianças, brinquedos, chocolate, tudo que era do melhor.
E não chegava, Mário, os tais dos caminhões do exército que estavam resgatando, tanto no Maitá quanto em Canoas. Então foi 1 da manhã e não chegava 2 da manhã, 3 da manhã, os voluntários ansiosos, chegando gente de todos os lugares para ajudar. Chegou, parece que foram 3 ou 4 da manhã, nunca me esqueço. Que eu recém tinha chego em casa e me toca o telefone, minha filha, pai, vem pra cá, pai, tá dando maior tumulto, é muita gente chegando em caminhões do exército, pai, vem pra cá. Meu Deus. Então foi lindo, foram 40 dias de igreja fechada, né? 40 dias com a igreja fechada, aberta, onde nós entendemos algo lindo, que é, irmãos, nós não estamos tendo culto, entre aspas, nós estamos tendo o melhor culto que se pode oferecer a Deus. Esses são cultos maravilhosos. E era o dia inteiro servindo, era culto o dia inteiro, porque nós tínhamos que servir, cuidar deles o dia inteiro. Então era culto o dia inteiro. Não, esta é a essência, porque a igreja somos nós. Maravilhoso. Então é isso aí. É o fazer e é o ser igreja. Foi lindo porque nós levantamos 500 e eu toquei nesse voluntários. assunto, porque a D55 ficou com um exemplo da região. Sim. Como um testemunho. Sim, foi e lindo. agora o que você tocou aí foi mais importante, porque foi uma escolha. Foi uma escolha. Nós escolhemos as pessoas. Foi uma escolha. E olha, hoje, linda. Pós-enchente, o que acontece ali, aquele ainda ontem, eu fui no culto, domingo, aliás, no culto, e eu gosto de caminhar, abraçar todo mundo. Olhei para uma família inteira que nós abrigamos, que morou ali por 40 dias, que inclusive tinha um histórico, assim, complicado, esse irmão, né? Que se converteu naqueles dias ouvindo a palavra, porque todos os dias nós tínhamos um devocional com eles, né? Nós servíamos o café de manhã, quando terminava a janta, vinha o devocional, que todos estavam esperando. Todos esperando. E vai ter a palavra, vai ter a palavra, vai ter a música, pastor. Então nós ministrávamos. Ali muitos se entregaram a vida a Cristo, outros se reconciliaram, né, com o Senhor. E logo no próximo batismo nós batizamos 4 famílias daquelas que nós hospedamos ali, né? E essa família inclusive me disse, aí eu cobrei domingo, onde é que tu anda que eu não te vejo? Sempre aqui, pastor. Estou aqui no culto todo domingo com a minha família. Né? Então veja como foi maravilhoso, né? Foi lindo. Além de que Deus nos deu, de alguma forma o Senhor implantou no coração de pastores de todo o Brasil e no mundo, de que nós seríamos um lugar onde eles poderiam depositar confiança para que os valores chegassem no interior do estado. Então por ali passou muito dinheiro também, que nos ajudou a levar recursos. Nós tínhamos caminhões que partiam todo dia para o interior do estado. Todo dia. Nós comprando colchão, comprando mobília, comprando pia, comprando fogão, comprando geladeira, né? Muitas cestas básicas, montando, os mercados montavam para a gente cestas básicas para podermos enviar. Então foi algo, além de que nós cadastramos 500 voluntários. Sabe o que é 500? Por isso que eu te digo que tem um gargalo. Claro, onde evidente, não só o cristão, como a pessoa de bem, ela quer ter um projeto confiável, feito por gente séria, que preste contas, e às vezes não tem o projeto. Então eu louvo a Deus porque muita gente, vizinhos, não cristãos, católicos, espíritas, umbandistas, chegaram na igreja, a gente quer servir. Nós queremos servir, pastor. E sabe, igrejas que pastores que acabaram preferindo continuar os cultos, infelizmente, eles foram... a igreja não gostou disso. Não gostou. Eu acho que o nosso pastor devia ter se envolvido. E aí foram para lá ajudar. Né? Queriam ajudar. Que coisa maravilhosa. Foi lindo. Bom, tem um ministério ali que eu tenho um carinho muito especial pela minha origem, professor. Eu gosto muito de jovem. Muito. E tive muitas vezes ali propulsão. Eu tenho um carinho muito grande. Sim. Claro, na época estava o Jean ali, que agora está lá. Teu pupilo. Exatamente.
meu pupilo. O Jean, na Ubra, no departamento dele lá. E quando dava uma sobrinha de tempo, ele abria a Bíblia. E eu passava. Jean, tu estava estudando, Jean, tu está fazendo um curso. O que tu vai ganhar lendo a Bíblia? Aproveita para estudar o teu curso que tu está fazendo aí, cara. Aquele Mário Sá, ateu, né? Sim, sim. E depois vem abraçado e pedir perdão para ele. E que testemunho do Jean, né? Se manter, né? Nas suas convicções. Impressionante. Testemunho Depois, lindo. mais tarde, aí eles namoraram, depois casaram, e etc. Muito lindo e através dele ali. Eu fui muitas vezes propulsão. A última vez foi para mim cala muito no meu coração, aquele retiro que o propulsão faz na época do carnaval. Eu estava ali uma noite ministrando ali no retiro. E eu recebo a notícia de que o meu filho Lorenzo tinha se convertido no retiro do IU, lá em Santo Antônio. Olha que fantástico. E era 1h30 da madrugada. E aí o pastor Gesiel, na época, lembra do Gesiel? Lembro, Gesielzinho querido, aqui do IU, passou um WhatsApp. Eles querem o batismo e eu vou ceder. E eu saí do propulsão, passei em casa, peguei a Elisa. Nunca vou esquecer. 2h30 da madrugada eu tô chegando de Santo Antônio. Batismo dos Lorenzo e eu estava lá. A força jovem é muito importante, né? Extremamente importante. O grupo Propulsão hoje ele tem uma força não só espiritual, mas de presença no meio jovem da cidade. Né? Sim. Fala um pouquinho do Propulsão aí para. Sim, hoje o Propulsão ele já é um misto assim entre dois ministérios. O UP, sim, que é dos adolescentes, sim. né? Que vai até os 18 anos. É. E o Propulsão. Então, a gente hoje está fazendo um bate-bola muito interessante entre os dois. Olha só. Porque enquanto o Propulsão serve o UP, né? O UP, ele acaba migrando, claro, encaminha. e trazendo frescor, trazendo renovação para o Propulsão. Porque você sabe que tem uma realidade hoje. O jovem mesmo, que eu estou dizendo assim, ó, tá com 25 anos, tá? Casou, beleza? Ele já está muito velho. Embora as pessoas sejam mais longevas, né? Sim, hoje, claro. O jovem está ficando velho mais cedo. Velho em que sentido? Não quero mais bagunça, cara. Porque o conforto está chegando tanto para dentro da casa dele, claro, que ele vem preferindo ficar em casa. Ou as condições hoje para passear, para ir para a praia, para ir para a serra, para fazer turismo, cultura com a sua esposa, é muito mais, hoje é mais viável, está mais acessível essas coisas, né? Seu tempo, no meu tempo mesmo de recém-casado, para a gente fazer uma viagem bacana para fora do país, era muito difícil, não é verdade? Alugar por exemplo, hoje um Airbnb, você alugava como antes? Não tinha. Muito difícil, era caríssimo, né? Então hoje o jovem ele tem muitas possibilidades, e uma delas é ter poucos amigos, pouco movimento, pouco barulho, ficar mais em casa, curtir com a sua família. Sim. Então tu nota que o jovem, às vezes o culto de domingo das igrejas mais renovadas já é um culto jovem. Sim. Já é um culto jovem. Não tem diferença do sábado, às vezes, para o domingo, porque domingo, às vezes, tem uma força que os pastores são, em boa medida, jovens, né? Então, assim, quem está ocupando mais os cultos de jovens são os mais novinhos, normalmente, né? São os 20 anos, 19, 18, né?
Então, hoje o Propulsão, ele é feito mais de jovens, realmente mais jovenzinhos, 18, 19, 20 anos, porque os de 25, 26 já migraram para o domingo. Você vai ver eles domingo de manhã, olha como o jovem tá ficando velho, tá? Sim. Você vai ver ele velho. de manhã, É diferente mesmo. com os filhos nos braços, indo para o culto, porque o culto é de mais paz. Terminou o culto às 11 da manhã, 11h15, vai para casa, faz seu churrasquinho, Verdade. fica em casa no domingo, vai passear no parque, né? Então, o culto de jovens, o Propulsão hoje é isso, é bem mais jovens, realmente jovenzinhos. E o Up, então, é uma galera que eu me assusto, porque eu chego e digo, Jesus, quem são essas pessoas? Eu já fui recebido como visitante na minha igreja. Olha só. Já cheguei no culto e o menino, você vem sempre aqui? E eu disse, não. Na sexta-feira realmente eu não venho. Aqui é uma AD55 e tal. Se você quiser conhecer nosso líder aqui, posso lhe apresentar. Ali estão os banheiros, ali tal. Daqui a pouco o culto vai começar e eu me fiz de bobo. Eu disse, que bom, muito obrigado, que recepção calorosa. Vou ficar no meu cantinho aqui, vou conhecer e tal. Né? De tanta gente nova chegando. Sim, tá um movimento maravilhoso. Um movimento maravilhoso. Graças a Deus. Porque eu tenho dito, se nós não conseguirmos comunicar o evangelho para eles, não conseguirmos ser uma bela opção para eles, né? E engajá-los, se nós não conseguirmos, nós já estamos morrendo. Sim. Né? Pastor Elias Dantas, que é um grande mentor de pastores no mundo todo, ele diz, uma igreja pode ter 1000 membros, 1000, lotadinha. E se ela tiver a faixa etária do seu pastor, que normalmente é 50 anos, 60 anos, se aqueles pessoas que estão reunidas, aqueles 1000 tiverem a mesma faixa etária dele, a igreja está morrendo com ele. Claro. A igreja precisa ter, no mínimo, o percentual de jovens que a cidade tem, e de adolescentes que a cidade tem, e de crianças que a cidade tem. Então aí pode ser que ela esteja realmente crescendo, vivendo, né? Então, se a cidade tem 30% de jovens, sei lá quanto por cento de adolescentes, a igreja tem que ter no mínimo esse recorte. Claro. Né? Então, para estar de fato viva. Claro. E eu louvo a Deus porque, graças a Deus, a D55 e outras ali da D Cachoeirinha e outras tantas igrejas que são modelos para nós hoje em Porto Alegre, a própria igreja que você faz parte, a nossa querida Monte Serra, nosso querido Tércio, a Brasa Church e tantas outras, glória a Deus. Foi-se o tempo que o Rio Grande do Sul, a igreja tinha dificuldades de crescer, graças a Deus chegou o nosso tempo. Chegou, graças a ele. É verdade. Pastor, antes de a gente se encaminhar para mim, para o lamentável final, né? Para mim também. Uma história, uma passagem, o que você gostaria de deixar aqui na Filosofia da Graça? Olha só, não podia faltar, né? Que privilégio. Aqui neste microfone, né? Trazer uma meditação. Eu estou escrevendo junto com o pastor Cláudio, que é o nosso doutor lá, teólogo, escritor, pastor Claudinho, estou escrevendo um devocional de 365 dias, que quem sabe já vai poder ser usado o ano que vem na igreja. Né? 365 meditações, um para cada dia, dentre as quais esta é uma delas, né? Que eu gosto demais, que é o Salmo de número 8, que diz assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, então eu me pergunto, quem é o homem para que dele te lembres ou para que com ele te importes? Quem é o filho do homem para que com ele te preocupes? E depois ele dá a resposta de quem é esse homem, né? Mas aqui eu venho falar um pouquinho porque a nossa vida é muito corrida, os nossos ritmos de uma cosmopolitas, nossos ritmos de uma região como a nossa, metropolitana, nossos ritmos são muito acelerados, né? E eu tenho dito que não é que o dia está mais curto, o dia não está mais curto, né? O dia está exatamente como sempre foi. Sim.
Mas, na verdade, as distrações, e não só as distrações, o número de informações, as atividades que nós nos envolvemos é que se multiplicaram muito. É uma quase blasfêmia dizer que Deus tenha feito o dia com pouco tempo. É quase uma blasfêmia dizer que eu precisaria de mais tempo no dia, como dizer, Senhor, ao fazer esta relação entre tempo e o ser humano, tu errou. Sim. É como dizer isso. Claro. Toda a natureza vive bem nas 24 horas. Toda a natureza acontece nos seus ritmos estabelecidos pelo Senhor e pelos luminares, né? Pela lua, pelo sol. Tudo vive, se multiplica, dá fruto no seu tempo. Mas os homens andam dizendo que precisam de mais tempo. E nós todos sabemos que, tal qual o dinheiro, tempo nenhum seria suficiente para um homem que não sabe fazer gestão dele, né? Tal como o dinheiro. Muito bem. Então, e boa parte disso, e por causa disso, nós nos tornamos cada vez menos reflexivos, cada vez menos contemplativos, seres cada vez menos contemplativos. A contemplação, ela é de fato, uma cultura muito, muito forte no Oriente, na Ásia, né? Mas no Ocidente, onde a produtividade e o resultado é que medem um ser humano, é que dão valor a um ser humano, infelizmente a gente tem perdido a capacidade de meditar, de contemplar e de meditar. E o salmista diz o quê? Quando eu olho os céus e a obra dos teus dedos e vejo tudo que tu fizeste, aí eu me pergunto. Ou seja, toda a inquietação, o questionamento, a própria arte de filosofar, é fruto da contemplação. É depois que eu contemplo, me admiro, me extasio, é que eu faço perguntas. As perguntas existenciais, de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou, é fruto do quê? Da contemplação. De que as coisas precisam ter propósito para existir. Se alguém fez isso, quem foi? E se tem um fim, qual será? Então, o salmista, que era um pastorzinho em Belém, e que provavelmente várias noites passou em claro, cuidando daquelas ovelhas e admirando as estrelas, que você sabe que é outro céu quando você não tem as luzes da cidade competindo, é outro céu, não é? Ele então diz que, ao olhar, ele se pergunta: por que o Senhor se importa com a gente? Por que esse Deus dessa grandeza inexplorável, imensurável, por que esse Deus se importaria com o homem ou com o filho do homem? Né? Ou seja, e você nota que os salmos dele são todos fruto de encantamento. O fato de ele estar encantado com esse Deus é que faz brotar a adoração. Então eu digo que a linha onde a adoração acontece é: eu contemplo, eu medito, eu me encanto e eu adoro. Só quem anda encantado é um adorador, porque a adoração é fruto de encantamento. E naturalmente nós somos feitos por encantamento. Somos feitos por encantamento. Quer ver um ser humano que já morreu? É o que não está encantado com nada. Não está apaixonado por nada. Verdade, nós somos emoção, não é verdade? Claro. E por mais que eu e você saibamos o que é certo necessariamente não nos mantém construindo, produzindo, amando, saber o que é certo. Mas estar apaixonado por algo é o que nos mantém produtivos, amando. Então hoje eu quero que aqueles que nos assistem, entendam que eu preciso voltar um pouco, diminuir os ritmos da minha vida, entrar nos compassos de Deus, nos ritmos da natureza, que são os ritmos divinos. Tudo, na verdade, da criação de Deus tem ritmo, tem pausa,
Nós não somos pausa, é um batimento cardíaco, uma pausa, um batimento, uma pausa. É um inspirar, um expirar, um expirar, o nosso sangue. Tudo em nós tem ritmo, pausa, movimento, pausa, movimento. Na natureza também, tudo tem pausa, tem movimento. Que nós possamos voltar um pouco, sabe, Mário, para os ritmos da natureza, que são os ritmos divinos, os sons de Deus. Que nós possamos tirar um tempo e entender que nós precisamos voltar a contemplar. Disse o salmista: uma coisa só eu peço e ela buscarei, que eu possa habitar na tua casa para contemplar a beleza do Senhor e do seu santo templo. Amém. Para que eu possa contemplar. Eu acho que tem muita beleza em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nas pessoas de Deus, para que a gente pare para contemplar, para meditar, e nosso coração se reaqueça, nossos lábios se encham de louvor. Que lindo, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que está ouvindo, participando, Filosofia da Graça. O apoio da Ubra Medicina Gravataí, você desfrutou dessa reflexão maravilhosa nele, em Deus, através do nosso querido pastor Mauro. Lamentavelmente chegamos ao final. Sim. É a sua despedida, suas últimas palavras aí. Beleza. Pra gente Bom, antes de encerrar tudo, esse parabéns. encontro, que é o primeiro, Só ele o primeiro. não é o único. Porque nós temos mais coisas. Amém. Pra Antes de conversar. tudo, meus parabéns à Ubra, né? Por ter essa visão de abrir possibilitar que você esteja aqui, né? Que enriquece muito, né, a instituição, o projeto aqui, o curso de medicina, inclusive, e trazer, né, a Ubra sendo Ubra, né? De fato, Claro. mantendo a sua confessionalidade e trazendo para cá uma pessoa como você, com um histórico maravilhoso, um testemunho lindo, né? Que já era lindo quando não era cristão, né? Evangélico, já era Faltava bonito tudo. num sentido de que era um homem de caráter, de respeito, né? Um bom profissional, né? Já contribuía grandemente na formação de tanta gente, né? E agora, muito mais, sendo um instrumento de Deus, uma flecha maravilhosa do Senhor. Parabéns à Ubra, parabéns a você pelo seu trabalho, por essa iniciativa maravilhosa aqui. Deus abençoe, que muita gente seja edificada através desse podcast, como é que é o nome? Filosofia da Graça. É verdade. Amém. Muito obrigado, pastor. Uma alegria. Novamente, eu agradeço. Sim. Deus abençoe a sua vida, da família Obrigado. querida, Amém. que a gente ama, conhece. Sim. E eu também desejo, nessa pausa, continue de vez em quando com aquela fugazinha tenaz, assim, uma pescariazinha. Ah, mas se você soubesse que amanhã, sexta-feira, Olha sexta aí. e sábado, com meu amigo Samuca do Acordeon, Meu estaremos num banhado, a Deus. coisa mais linda, pescando. Tá Vai aí. ser lindo. Esta é a pausa. Essa é a pausa Aquela necessária. movimento. Ritmos da natureza. Ritmos da natureza. Muito obrigado. Oh, impressionante.